Bom dia, amigos do canal, que a paz esteja com todos e vamos seguir um pouco mais com nossa atividade de despertar da consciência. Queridos amigos, quero falar hoje sobre o tema da divisão que existe entre os mundos, o mundo verdadeiro e o mundo falso. Então, isso essencialmente é uma questão de lembrança. Alguns seres têm a habilidade de uma habilidade de memória mais profundo que a maioria. E isso acaba determinando, sendo essencial para que apareçam o que nós chamamos de filósofos. Então, o que ocorre é que os filósofos, eu me refiro naturalmente aos filósofos verdadeiros, como os pré-socráticos, os filósofos originais, e não aos filósofos contemporâneos que enveredaram por vias intelectuais e de comparação de conceitos, usando assim a mente e o intelecto para fazerem suas atividades. Os filósofos originais são estes a que me referi, que usam a memória, uma espécie de memória especial, que é o que parece lhes lembrar de um mundo distante. Eles têm a priori a impressão de que esse mundo não é verdadeiro e por isso inauguram uma busca da verdade para apurar essa impressão. E isso pode envolver décadas, na maioria das vezes envolve. E para apurar o que é verdadeiro do falso existem vários métodos. Existe a lógica, existe a epistemologia, existe a observação, existe a comparação, etc. Então, o que acontece, na verdade, é que alguns mitos gregos nos contam que as almas, quando encarnam nesse mundo, são banhadas no que eles chamam o rio do Lete. E esse rio do Lete é traduzido para nós como o rio do esquecimento. Então, quando encarnam as almas nesse mundo, são banhadas no rio do esquecimento. E esse mundo pode ser chamado de Vale do Esquecimento. Então, as almas se esquecem do reino original, que é o mundo verdadeiro, e passam a ser supostamente educadas, isso entre aspas, pelos sistemas desse mundo. E a maioria entra nessa pseudoeducação e se tornam adaptados a esse mundo e jamais se lembram do mundo original, de onde vieram, de onde viemos. Mas alguns, bastante raros, passam a ter lembranças e passam a desconfiar desse mundo, que esse mundo onde nascemos aqui não é verdadeiro. E esses seres raros, eles passam a tentar aprofundar essa lembrança que lhes ocorre
do mundo original. Então, alguns mais raros ainda perseveram nessa pesquisa da lembrança e, por uma grande ventura um dia, conseguem fazer a lembrança total. E essa lembrança total é o que dá a alguns seres muito especiais o que nós chamamos a união com a verdade, a lembrança total da verdade. Isso significa desmanchar todo o quebra-cabeças em que todos os seres humanos estão envolvidos. E isso significa também recordar aquela célebre frase do Cristo de que havia se tornado uno com Deus, com o Pai ou com o mundo original. Então é isso que significa lembrar-se da alma original. E é isso que significa iluminar-se. Então tudo é uma questão de lembrança ou esquecimento. A lembrança que ocorre a alguns os faz passarem a ensinar essa lembrança, e essa lembrança é que é o ensino verdadeiro da religião ou da filosofia. O próprio conceito filosofia, ele decaiu no andar dos tempos e hoje contém um sem número de interpretações, mas a interpretação exata, a interpretação correta, é a mesma da interpretação religiosa de união com Deus. É a interpretação de união com os sofos, de filiação aos sofos. É isso que significa o filo à Sofia, aos sofos. É filiar-se aos sofos, ou seja, tornar-se uno com os sofos, uno com Deus. Então, por isso tenho dito na escola que filosofia e religião são a mesma disciplina, apenas usando nomes, métodos e talvez caminhos um pouco distintos, mas é uma e a mesma coisa. Então, o que acontece, queridos amigos? Ocorre que o chamado à religião verdadeira, ao despertar verdadeiro, à filosofia verdadeira, enfim, à verdade, é para aqueles que já estão desconfiados, que têm essa intuição de que nós caímos num mundo falso, no mundo da queda. É por isso que existe o mito da queda humana do paraíso, porque nós caímos num mundo falso. Então, esse canal, essa escola e as escolas espirituais, as escolas da verdade, elas são destinadas àqueles que já estão desconfiados de que caímos num mundo falso, ou seja, já estão atentos para a queda, já estão atentos para que houve essa queda, inclusive consigo mesmos, e estão buscando uma maneira ou estão buscando a escada para subir de volta ao mundo original, ao mundo verdadeiro. É claro que nos vem à lembrança o filósofo Platão, que popularizou ou tornou famoso o conceito de que o retorno à verdade é uma lembrança e não uma descoberta. É claro que isso, no fim, significa a mesma coisa, mas ele tornou famoso esse termo que em nossa língua é chamado reminiscência, ou seja, a relembrança. Então, essa escola e essa atividade completamente extra que estou desenvolvendo
através do canal, é o ensino da lembrança, é o ensino do caminho de volta ao reino original, para aqueles que já estão desconfiados de que caíram e caímos num mundo falso. E isso acaba promovendo o que tenho chamado a divisão das águas. É quando conseguimos dividir as águas com exatidão, as águas inferiores, que é o mundo, e as águas superiores, que é o mundo da verdade, então estaremos mais próximos de entender todo o quebra-cabeça, tudo o que aconteceu de fato desde o nosso aparecimento nesse mundo, ou desde o nosso chamado nascimento. Então, o desafio que vejo ter sido lançado ao ser humano ao nascermos é como que o desafio de que nós encontrássemos o caminho de volta ainda nessa vida, ainda encarnados aqui, e que nos livrássemos do mundo falso, como que sacudíssemos a poeira e dessemos a volta por cima. Então, nos lembrando daquele mundo verdadeiro de onde saímos. E é isso que significa religar-se, é isso que significa religião. E é isso também que significa essencialmente filosofia. Filosofia não é ficar batendo cabeça e comparando autores e escolas. É claro que isso eu posso chamar de caminho, eu posso chamar de iniciantes, mas o termo exato e final e cabal de filosofia é também a união com o sofos, que é o saber, e assim identifica-se com o termo religião, que é a religação ao mundo original, o caminho de volta para casa. E isso tudo se traduz como iluminação da consciência quando desbaratamos e compreendemos e desmanchamos e dissolvemos todo o quebra-cabeça que foi para nós proposto ao encarnarmos nesse mundo. Um grande dia a todos, espero que lhes seja de proveito. Distribuam o vídeo, compartilhem a outros buscadores da verdade, estejam em grande paz e até a próxima oportunidade, se Deus nos permitir.